Graça e paz, abençoados, graça e paz. Tomando um café, abençoados. Graça e paz para vocês que vão entrando no canal, não é? Alguns entram, alguns saem, não é? Porque não são escolhidos para estar aqui em graça juntamente conosco, não é, abençoados? Jesus, ele disse, onde há um, onde há dois ou três, ali estou eu no meio de vós. Então eu creio que este canal Graça sobre Graça Macedo tem mais de 3. Por isso eu estou aqui ministrando a palavra de Jesus Cristo, o ressuscitado. Amém? E a gente vai ministrar, abençoados, a gente vai ministrar a palavra que veio do céu, não é? Jesus, o pão vivo que desce do céu, não é? Então, em João 10 ele disse, não é? Recebeste de graça dai, não é? Então, predestinados estamos para a glória de Deus, nascidos somos para a glória de Deus. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. Nascemos segundo a vontade de Deus, e em Cristo Ele nos reconciliou. Senhor, em tudo eu te dou graça. Está escrito, em tudo dai graça. E agora, neste momento, eu faço esta oração, eu e o Senhor. Pai que está habitando em mim, eu sou a sua casa, Pai. Obrigada por essas grandes verdades. Pai que diz que nós temos o Espírito Santo de Deus, que Ele está em nós. Eu oro neste momento, uma oração de agradecimento, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Pai, eu quero dizer ao Senhor que eu sou muito feliz por estar aqui nesse ministério. Eu sou muito feliz pela sua graça revelada. Agora, neste momento, eu quero orar te dando graças. Em tudo dai graça está escrito, e eu quero te dar graça por esse apostolado, por esse entendimento, por essa revelação, porque eu sou perfeita em Cristo, Filipenses 3,15. Esta é a minha oração, Pai, de gratidão, por o Senhor ter revelado tamanha graça para mim. Eu me sinto feliz, eu me sinto alegre, todos os dias, Pai. Eu regozijo de alegria nessa palavra. Obrigada pela justificação, obrigada pela eleição, obrigada pela predestinação. Obrigada, Pai, porque eu sou convicta que eu tenho um destino certo que é a salvação em Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Eu sou convicta dessa palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor diz que o meu justo, Abacuque 2,4, diz a sua palavra, que o meu justo viverá da fé. Então hoje eu tenho fé naquilo que o Senhor fez lá na cruz, e eu não anulo a sua graça, eu recebo a sua graça. Por isso, Pai, o reino de Deus não é comida e nem bebida, e é lá que nós estamos, e é de lá que vai sair a palavra enviada daí do céu. Então, eu te agradeço e eu te louvo, Pai querido. Exaltado o Senhor será nessa ministração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, revele a tua graça aos filhos que vão entrar nesse apostolado. Revele a tua graça, dê o entendimento aos teus filhos, às tuas ovelhas, Pai, eleitas e escolhidas para estar nesse ministério. Dê o entendimento, dê a graça, só o Senhor pode fazer isso, e eu reconheço que eu não posso dar o entendimento a eles. Dê o entendimento pelo seu Espírito, Pai, pelo Espírito Santo, dê o entendimento às suas ovelhas. Essa é a minha oração, que a sua palavra
que é viva, poderosa e eficaz, ela não volta vazia para os filhos que vão entrar neste apostolado. Eles vão ouvir e pelo teu Espírito eles vão entender a sua palavra, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém, abençoados? Essa é a minha oração, que vocês entendam este apostolado. Então a gente hoje vai ler aqui o livro, abençoados, não é? O livro do apóstolo Marcos Gomes, volume 5, tá bom? O Ministério de Paulo. Faz tempo que eu não leio essas escrituras, esse apostolado, não é? Mas hoje a gente vai ministrar um pouco sobre o que está escrito aqui, não é? Revelação que o Espírito Santo deu ao apóstolo Marcos Gomes, amém? E aí, abençoados, a gente vai aqui na página 134, tá certo? Hoje a gente vai ler um pouco, umas 2 páginas, 3, vamos ver até quando, não é? É o mover do Senhor. Eu fico muito feliz quando eu ouço a graça, que eu sei que é o entendimento perfeito de Cristo. E eu tenho temor pela revelação da graça. Eu tenho temor por Deus, não é medo, eu tenho temor, espírito de temor de Deus que venha sobre nós, para que vocês, abençoados, entendam a graça de Deus e depois de entender, depois de ser revelado a vocês, vocês não permaneçam na mesmice e prossigam para o alvo, não é? Acrescentem graça, é o que será feito, não é? Agora aqui neste apostolado. Então, tenhamos o perfeito entendimento de Cristo, tenhamos temor, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de revelação, espírito de conselho, Espírito de Deus que venha, as manifestações do Senhor que venha sobre nós, não é? Porque em nós Ele já está, amém? E aí a gente vai aqui, abençoados, ler um pouco desse livro, não é? Olha, está aqui o livro, não é? É a 5ª edição do apóstolo Marcos Gomes. E aqui também está a Bíblia, não é? Então, está aqui. E é muito bom fluir na oração, abençoados. É muito bom, não é? É muito bom orar em graça. É muito bom ler a palavra e orar conforme está escrito. Oh, como é maravilhoso estar com o Espírito Santo. Vamos lá, abençoados. Vamos lá, vamos começar aqui. É o finalzinho da página 134. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a sã doutrina, sobre as cartas apostólicas do apóstolo Paulo, não é? E que Deus nos ajude nessa ministração, porque Ele é o Espírito Santo, é Ele que se manifesta em nós, tá certo, abençoados? Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, de sorte que os que são da fé são abençoados. Aqueles que são da fé são abençoados. Então, eu disse para vocês que o justo, não é, Abacuque 2,4, que o justo ele vive pela fé. Como em Hebreus também 10:38, não é, abençoados? Vamos conferir na Bíblia, vamos já abrindo aqui a Bíblia, não é? Para a gente não falar errado. Hebreus 10, versículo 38, vamos verificar, o Espírito Santo vos lembrará de todas as coisas. Então vamos ver, o Espírito Santo lembra nós, não é? Hebreus 10, versículo 38, Hebreus 10, versículo 38, olha lá, ó. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o justo de Deus, você, eu, viverá pela fé, e não por obras, não é, abençoados? Sois a carta eleita, tá selada, abençoados. Olha, você tá selada como uma carta, selada com o Espírito Santo, amém? Então você é a carta que será lida, não é? Pelos homens, por Deus, não é? Então por isso que eu estou aqui, porque eu sou eleita, porque eu sou a carta de Deus, não é? Estou selada com o Espírito Santo. Então, ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé
os gentios, de sorte que os que são da fé, então os que são da fé são abençoados. Por isso que nós cantamos: somos abençoados, abençoados por Deus. Somos abençoados, vivendo o reino de Deus. Abra lá suas Bíblias em Gálatas 3, não é? Versículo 8 e 9. Amém, abençoados? É o que está escrito. Se tiver escrito que eu sou abençoado, então eu sou abençoada. E vocês também são abençoados com todas sortes de bênção, abençoados nas regiões celestiais. É assim que está escrito. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão, ele nos resgatou. Você não é resgatado por causa do batismo em água. Você é resgatado, abençoado, porque ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Gentios somos nós. Por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Gálatas 3, versículo 14. Então, você está entrando nesse apostolado, você que é novo no canal, não é? Estamos em Cristo, amém? A sã doutrina contida nas cartas apostólicas nos livra dos rudimentos judaicos. Abençoados, de vez em quando há um mover do Espírito Santo, não é? Em minha pessoa, porque somos os filhos de Deus, o Espírito Santo está em nós, não é? Então, de vez em quando o Espírito Santo fala, de vez em quando o Espírito Santo se move, usa a nossa boca, não é? Usa a nossa mente, vem na nossa mente a palavra do Senhor, não é? João 14, 26, o Espírito Santo vos lembrará. Então, ele nos lembra da palavra dele, não é? Então o Espírito Santo, ele vem com a sua sabedoria, com o seu entendimento, com a sua palavra. Eu não orei, abençoado, para que ele venha sobre nós, porque em nós ele já está, não é? Então ele vem com a sua sabedoria, com o seu entendimento, e ele nos dá a revelação da palavra dele, amém? A sã doutrina contida nas cartas apostólicas nos livra dos rudimentos judaicos, porque muitas gentes ainda faz esse rudimento que é obra morta, que é o batismo, por exemplo. Nós sempre falamos, estamos batizados em Cristo. Em Cristo nós fomos batizados, não é? E muita gente ainda faz batismo em água. Batismo em água é obra morta, não é, abençoados? Batismo em água é obra morta. Então a gente vai... Então tem gente que ainda não consegue ter essa revelação, infelizmente, não é? Porque o batismo é obra judaica, não é? Então Paulo falou que é uma obra morta. Hebreus 6, fundamento de obras mortas, não é? Hebreus 6, 1 e 2 e 3, não é? Vamos ver um pouquinho disso, abençoados? Sobre rudimentos, não é? Aqui, ó, voltando um pouquinho para trás, não é? Hebreus 6, 1, 2 e 3, Hebreus 6, olha. Pelo que, deixando o ensino elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não é? Aqui, ó, esse livro aqui, abençoados, olha, volume 5, olha, prosseguindo para a perfeição, é o primeiro tema, não é? É o primeiro estudo, depois seguindo somente, é o segundo estudo, e depois o ministério de Paulo, é nesse ministério de Paulo que nós estamos, tá bom? Então, olha, Hebreus 6, pelo que, deixando o ensino elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, se hoje faz batismo nas águas, eles estão sem fé porque ainda precisa que os filhos de Deus sejam afundados em água para que seja salvo, enquanto Cristo, ele diz, em Cristo Jesus nós já fomos salvos, não é? Em Cristo Jesus hoje nós fomos batizados. Então essa água é fundamento, é obra morta, não é o firme fundamento, não é? Esse não é o firme fundamento. Então o povo hoje está alicerçado ainda em obras mortas, não é?
2. O ensino sobre os batismos e a imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E assim faremos se Deus o permitir, não é? Então, aqui o essencial, aqui, abençoados, é isso aqui, olha lá, ó. Pelo que, deixando o ensino elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, o justo, Hebreus 10:38, viverá da sua fé e não pelas obras mortas, não é? Então, o batismo é uma obra judaica e morta, disse Paulo. Quando éramos crianças na fé, quando éramos crianças, abra parênteses, na fé, estávamos reduzidos à servidão. Então, o povo hoje ainda estão sendo escravos, não é? Da lei, de ordenanças, ainda estão presos a essas correntes, não é? Quando éramos crianças, na fé, estávamos reduzidos à servidão, debaixo de rudimentos do mundo, O que tem no mundo? A água de batismo, a água de aspersão, não é? Então, abençoados, Gálatas 4, versículo 3. Quando éramos criança, então a gente aqui vai crescer, vamos deixar de ser criança nesse ministério do apóstolo Paulo. Estávamos reduzidos à servidão, debaixo de rudimentos do mundo, não é? Gálatas 4, versículo 3. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez esses rudimentos, hein? O povo de Deus que ainda está fazendo obra de batismo, o povo de Deus que ainda está indo na igreja e se batizando em águas, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servindo ainda a obras mortas, abençoados. Ora, quando eu era criança, falava como criança. Paulo falou, pensava como criança, raciocinava como criança, mas logo que cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de criança, disse Paulo, acabei com as coisas de criança. 1 Coríntios 3, verso 11, pega a sua caneta, não é? Bíblia, caneta, abençoados, hoje eu comprei essa, a laranja. Então, abençoados, sempre Bíblia, papel e caneta, não é? Para vocês grifarem os textos e o Espírito Santo de Deus falar com você. Obra morta, né, abençoados? Essa semana aí, acho que foi semana passada, nós tivemos um estudo muito maravilhoso, Ministério Graça e Apostolado, lá na playlist, João 3:5, água, abençoados, água de batismo, ela não salva ninguém. A água é a palavra de Deus, não é? A água de João 3:5 significa a palavra de Deus, não é para pegar o Filho de Deus, afogar na água e dizer agora você está salvo, agora você está em Cristo, agora você tem o Espírito Santo, abençoado, nós estamos eleitos por Cristo, nós estamos batizados em Cristo, não é? Então, água, abençoados, de João 3:5, não é água de batismo. Então, muitas revelações que tem o abençoados no apostolado, e vocês precisam nascer de novo, porque tem muito Nicodemos que está sem entender a palavra de Deus. Quando nascemos, nós precisamos nascer verdadeiramente do Espírito, porque a água não faz nascer ninguém, abençoados. Essa água aí de torneira, de piscina, de água da cabeça, que joga lá na cabeça dos filhos de Deus, isso daí não torna o Filho de Deus ser nova criatura. O Filho de Deus, ele é nova criatura, porque em Cristo fez ele ser uma nova criatura, não essas águas abençoadas. Então, é preciso que a palavra de Deus
vocês ouçam, entendam a palavra, o espiritual, de um modo espiritual, Água é a palavra revelada, é a palavra do Senhor. Água, abençoados, não faz ninguém tornar nova criatura. Oh, abençoados, é tão pobre esse rudimento e fraco. Paulo falou, então agora vocês têm que deixar de ser menino e entender a palavra. Os Nicodemos é preciso nascer de novo da água e do Espírito. Os Nicodemos é preciso nascer da água, que é a palavra do Cristo ressuscitado, que é a palavra da graça de Deus feita em Cristo Jesus. Um cristão que ainda pensa que crer para ser salvo é preciso batizar em águas, está falando e pensando e raciocinando como criança na fé. Como criança, não é? Se em Cristo eu estou batizado, se há um só batismo, como que há um só batismo, não é? Efésios 4:5, eu acho, viu, abençoados? Então vamos verificar? Efésios 4:5, deixa eu verificar se é isso mesmo, vamos confirmar a palavra de Efésios, né? Efésios 4:5, vamos lá, porque sempre tem gente nova no canal. Efésios 4, versículo 5. Vamos verificar aqui. Efésios, versículo 4, olha lá, ó. Glória a Deus, minha mente está ativada, graças a Deus. Efésios 4, versículo 5, olha. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Portanto, se hoje ainda estão realizando batismo em água e estão dizendo que os filhos de Deus estão batizados em Cristo, aí já é 2 batismos, não é? Ou é um ou é outro. Os filhos de Deus precisam se posicionar, não é? Ou está na lei, em rudimentos de obras da lei, ou está na graça, porque o Senhor já nos tirou da lei, já nos transportou para a graça, não é? Para a sua maravilhosa luz, abençoados. Então, escolheis hoje a quem sirvais, não é? E é isso. Ora, quando eu era criança, Paulo falou, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas logo que cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de criança. Diga bem forte, eu vou acabar com as coisas de criança e vou crer nesse evangelho, porque é o que está escrito. Diga bem forte, abençoados. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então eu preciso ver o meu filho afundar na água para crer que o meu filho é salvo. Não. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Nós não cremos por vista e sim por fé. Então eu preciso ver meu filho se afundando, aceitando Jesus, se batizando, para que eu creia que ele é um filho de Deus e que o Espírito Santo está nele. Não, eu não. Nós não cremos, nós cremos por fé e não por vista. Que isso seja revelado a vocês. Nós cremos por fé e não por vista. Eu creio naquilo que está escrito, que estamos batizados, abençoados em Cristo Jesus, porque há uma só fé, há um só Senhor, há um só batismo. Romanos 6:3, estamos batizados em sua morte. Um cristão que ainda pensa e crê que para ser salvo é preciso se batizar em água, está falando, pensando e raciocinando como criança na fé. Um cristão ainda pensa que para ser abençoado precisa fazer longos jejuns e orações ao pé da cama, de madrugada, está fazendo coisas de criança. Há cristão que pensa que se levar a casa uma arruda, um copo com água, uma rosa, se jogar um pouco de sal grosso atrás da porta, se varrer,
a sujeira e colocar num saco de lixo para que o pastor possa orar expulsando um demônio de miséria e outras coisas mais. Que só quem fala, pensa e raciocina como criança faz tais coisas. Depois da graça revelada, abençoados, a gente pensa assim, meu Deus, quanta coisa, né? Achar levar para casa um copo com água, arruda, uma rosa e achar que aquilo ali tem poder para algo. Oh, abençoados, isso é tão imaturo, o crente não cresceu. Que só quem fala, pensa e raciocina como criança faz tais coisas. Apostolado. Apostolado é o ensino da sã doutrina. Apostolado é a palavra apostólica para a sua vida abençoada. É preciso acabar com as coisas de criança. Quando o cristão é criança, nossa, como é bom. Ah, como é bom receber isso daqui, como é bom falar disso aqui. Quando o cristão é criança, ele pensa que se não beber um copinho, olha só, abençoados, quando o cristão é criança, ele pensa que se não beber um copinho com suco de uva e comer um pedacinho de pão, perderá a sua salvação e estará separado de Deus e da comunhão com os santos. Olha, a imaturidade do cristão. Nós não estamos separados de Deus, porque o Espírito Santo é Deus, está em nós. Vou repetir, nós não estamos separados de Deus, porque Deus é o Espírito Santo em nós. Certamente isso é um raciocínio de criança. Só quem é criança aceita suborno. Se você não participar disso ou daquilo, então perderá a sua salvação. Mas a salvação, ela é eterna. Se você não nascer, ô Nicodemos, João 3, se você não nascer, abençoados da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. João 3. E aí você não entra no reino de Deus e vive como um menino e não cresce. É preciso acabar com as coisas de criança. Quando um cristão é criança, ele pensa que não beber um copinho com suco de uva e comer um pedacinho de pão perderá sua salvação e estará separado de Deus e da comunhão com os santos. Certamente isso não é um raciocínio de criança. Certamente isso é um raciocínio de criança. Certamente isso é um raciocínio de criança. Só quem é criança aceita suborno. Hoje temos a Santa Ceia. Essa é a comunhão. Hoje é dia de comunhão com o Cristo. Comunhão com o Pai, é eu e Ele. Porque Ele está fazendo morada em mim. Se você não participar disso ou daquilo, então perderá a sua salvação. Então, para não perder a pessoa, a pessoa aceita as leis legalistas dos homens, se submetendo assim ao sistema religioso tradicional, com seu judaísmo disfarçado de cristianismo, misturando lei com graça, obras com fé e etc. Alguém diria, mas quem é criança? São aqueles
ou aquelas que não compreendem as coisas de adulto. São aqueles que não suportam o alimento sólido e chegam até dizer que o alimento é do diabo e coisa e tal. Isso é um sinal de imaturidade. Meninos em Cristo que ainda não nasceram da água e do Espírito, ainda não nasceram da palavra revelada e eles estão só na letra. E Paulo disse, nós somos ministro da revelação da graça, não somos ministros da letra. Não somos da letra, abençoados. São aqueles que não suportam o alimento sólido e chega até dizer que o alimento é do diabo e coisa e tal. E isso é um sinal de imaturidade. Por isso que Paulo disse para as crianças: com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáis pronto. Ei, Nicodemos, com leite vos criei, pois ainda não estáis pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estáis pronto. Ah, Maria, eu não concordo, na minha igreja sempre batizou. Está vivendo de tradição, a sua igreja ela vive de tradição, abençoados. Porque tem texto na sua igreja que eles nunca vão ler para vocês. Não é? Tem textos, abençoados, que o seu pastor não vai ler na sua igreja. Por quê? Porque não entendem. Porque os nascidos da carne, diz a palavra, os nascidos da carne é da carne. E os nascidos do Espírito é do Espírito. Então nós somos nascidos do Espírito. Com leite vos criei. Olha lá, os que não entendem a graça. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Como não estáveis. Mas agora você vai receber o sólido abençoado. Com efeito, ainda agora não estáis pronto. Então tem alguns que parece que nunca ficam prontos. Eles ouvem, mas não entendem. Eles veem que está escrito, eles até dizem, vocês estão certos na pregação de vocês, mas eles continuam compartilhando. Eu coloquei isso no meu Facebook, hein? Carmen Macedo. Faz lá uma solicitação. Envia lá uma amizade para mim, abençoados, que de vez em quando vem um mover do Espírito Santo, eu ministro lá também. Escrito. Com efeito, agora não estáis prontos. Então, tem gente ainda que não está pronto. 1 Coríntios 3, 2, parece que nunca entende a graça de Deus. Ele ouve, ele até diz, vocês estão certos, mas ele continua compartilhando, não é? E aplaudindo, compartilhando esse ministério da carne, não é? Então, continua compartilhando, porque se naquele dia houve 10 ou 20, 30 pessoas que foram batizados, eles aplaudem, aplaude o João, alô, aplaude o João, porque o João naquele dia resgatou, porque Deus, porque o Senhor resgatou naquele dia mais de 30 pessoas, e há mais de 2000 anos o resgate já foi feito em Cristo Jesus, abençoado, porque nós estamos depois de Cristo, há mais de 2000 anos, o Senhor nos resgatou lá na cruz. Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele lá na cruz, em Cristo, nós fomos resgatados, não na água de batismo, como diz os crentes. Então, compartilham, não é? Aí fica todo mundo feliz, porque são tudo menino em Cristo. Não tem a revelação da graça. São tudo menino em Cristo. Aplaude o João. Os coríntios eram ovelhas, eram salvos. Alô, eram ovelhas. Alô, eram ovelhas, eram salvos. Tinham sido justificados em Cristo, santificados.
Alô, as ovelhas são salvas. As ovelhas da igreja da lei são salvas, mas são meninos em Cristo. Os coríntios eram ovelhas, eram salvos, tinham sido justificados em Cristo, santificados, tinham os dons espirituais, mas ainda não estavam prontos para comer a verdadeira ceia espiritual. Eles celebravam uma falsa ceia, uma ceia simbólica, judaica, não para o espírito, mas para a carne. Comiam pão e bebiam vinho, literal, abre parênteses. Agiam como crianças, comendo pão e bebendo suco de uva. E o que tem até hoje nas igrejas? O povo bebendo suco de uva e comendo pão e alimentando a sua carne, dizendo que aquilo é o corpo de Cristo. Enquanto o corpo de Cristo, já ministrei isso aqui, não é? Esses dias aí, o corpo de Cristo somos nós e esse corpo é espiritual. Então, abençoados, meninos em Cristo, Paulo disse, pelo que celebremos a festa não com fermento velho. Olha, abençoados, Paulo disse, pelo que celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia. Batismo em água é fermento velho, hein? E tudo se tornou novo. Nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade, da verdade, pois Cristo nossa Páscoa, alô, abençoado, pois Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós, pois Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, verso 8 e 7. Mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Olha que texto, hein, abençoados? Pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, não com pão e suco, não é? Nem com o fermento da maldade, da malícia. Então você não tem comunhão com Cristo, você está separado de Deus porque você não toma a Santa Ceia uma vez por mês. Nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Pois Cristo nossa Páscoa, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Pois Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, versos 8 e 9. Assim também estão as igrejas da lei, as igrejas tradicionais que fazem parte desse sistema político, religioso, comendo e bebendo, saciando assim a sua carne. E aqui eu termino. Os adultos na fé não simbolizam algo que já está consumado. E a gente vai voltar no próximo apostolado. Amém, abençoados? Está escrito que Cristo foi sacrificado por nós. Eita, que maravilha, hein, abençoados? Em graça não anunciamos a morte de Jesus, pois Ele está vivo. Dá vontade de continuar, hein, abençoados? Em graça não anunciamos a morte de Jesus, pois Ele está vivo. Em graça anunciamos que Ele está vivo. Não vivo, mas eu
mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, abençoados, Cristo está em nós. Eu estou ministrando porque não vivo mais eu, Cristo está em mim. Cristo está na igreja dele. Cristo está em você. Por isso você não deve viver mais nesses rudimentos. Por isso você deve crescer em graça, porque Cristo vive em você. Então você não vive mais para as coisas do mundo, não é? Para as tradições. Você não vive mais para a religião.